Olá, graça e paz, eu sou Luiz Oliveira e você está no canal Auxílio EBD. Estamos comentando a revista Lições Bíblicas Adultos da CPAD para o quarto trimestre de 2020. O título desta série de lições é A Fragilidade Humana e a Soberania Divina, o Sofrimento e a Restauração de Jó. O comentarista desta série de lições é o pastor José Gonçalves. E chegamos hoje, meus irmãos, à última lição do trimestre, lição de número 13, que traz por título Quando Deus restaura o justo. Chegamos ao final, meus irmãos, de um trimestre fascinante, onde estudamos a vida e o sofrimento deste servo de Deus. E nesta lição 13, nós veremos que essa história teve um final feliz. Veremos nesta lição que Jó foi restaurado ao seu estado anterior, não apenas na mesma posição, mas numa posição de dobrada prosperidade. E isso, meus irmãos, não motivado pela sua justiça própria, mas sim pelo amor e pela misericórdia do Deus Todo-Poderoso. Que possamos tirar nesta última meditação sobre a vida de Jó mais lições e exemplos preciosos para a nossa vida de caminhada com o Senhor, em confiança nesse Deus que é fiel. O textuário desta lição está no livro de Jó, capítulo 42, versículo 10, e nos diz: E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava por seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. Já a verdade prática nos ensina, a restauração do ser humano acontece em razão do amor e da misericórdia de Deus e não como consequência do esforço pessoal, piedade ou atos de bondade. Já a leitura bíblica em classe encontra-se no último capítulo do livro de Jó, capítulo 42, dos versículos 1 ao 17. Acompanhe a leitura, por favor. Então respondeu Jó ao Senhor e disse: Bem eu sei que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. Escuta-me, pois, e eu falarei. Eu te perguntarei e tu ensina-me. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Sucedeu, pois, que, acabando o Senhor de dizer a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a Elifaz, o temanita: A minha ira se acendeu contra ti e contra teus dois amigos, porque não dissestes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Tomai, pois, 7 bezerros e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei holocaustos por vós, e o meu servo Jó orará por vós, porque deveras a ele aceitarei, para que eu vos não trate conforme a vossa loucura, porque vós não falastes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Então foram Elifaz, o temanita, e Bildade, o suíta, e Zofar, o naamatita, e fizeram como o Senhor lhes dissera, e o Senhor aceitou a face de Jó. E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. Então vieram a ele todos os seus irmãos, e todas as suas irmãs, e todos quantos dantes o conheceram, e comeram com ele pão em sua casa, e se condoeram dele, e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. E cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro, e cada um pendente de ouro. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque teve 14.000 ovelhas e 6.000 camelos, e 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. E teve 7 filhos e 3 filhas. E chamou o nome da primeira Gemima, e o nome da outra Késia, e o nome da terceira Queren-Apuque. E em toda a terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó. E seu pai lhes deu herança entre seus irmãos. E depois disso, viveu Jó 140 anos, e viu a seus filhos e aos filhos de seus filhos até a 4ª geração. Então morreu Jó, velho e farto de dias. Como objetivo geral da lição, nós temos mostrar o grande amor de Deus evidenciado na prosperidade de seus filhos. Já como objetivos específicos, são 3. Para o tópico 1, sublinhar a atitude humilde de Jó em receber a repreensão divina
pelos equívocos cometidos. Já para o tópico 2, destacar a espiritualidade de Jó demonstrada na intercessão pelos seus amigos. E finalmente, para o tópico 3, comentar sobre o último estado de Jó e suas implicações positivas para o entendimento do livro. Meus irmãos, como de costume, antes de iniciarmos o comentário propriamente dito da lição, gostaria de lembrá-los que, para aqueles que quiserem, o arquivo com as notas de aula que eu utilizei para a gravação deste vídeo estará disponível para download. O link para download estará aqui embaixo na descrição deste vídeo. E se você está assistindo o vídeo ali pelo nosso site Estudantes da Bíblia, o link para download das notas de aula estará logo abaixo ali da janela do vídeo. Isto posto, meus irmãos, vamos para o comentário. Introdução. Nesta última lição, trataremos sobre a restauração de Jó. Veremos que ela se dá quando ele se humilha diante de Deus e intercede por seus amigos. Aqui, meus irmãos, já no início da lição, nós vemos se cumprir um conceito muito importante da Bíblia. A questão daqueles que, quando se humilha, Deus os exalta. Vamos ler o que diz 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 6, na Almeida Revista e Corrigida. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Então nós vemos aqui que depois que Jó se humilhou diante do Todo-Poderoso, foi aí que virou o seu cativeiro, foi aí que chegou então o momento de ele ser liberto e ser restaurado à sua antiga posição de honra e de glória. Constataremos também que o testemunho de Deus sobre Jó provou ser verdadeiro e seus amigos tiveram de se retratar. Durante toda a provação, meus irmãos, Jó permaneceu com a sua retidão e a sua fidelidade. Mesmo que ele tenha cometido alguns erros por conta da sua intensa pressão psicológica e ele acabou se deixando envolver pelo orgulho e pela justiça própria, quando Deus aparece a ele para corrigi-lo, Jó imediatamente se humilha na presença de Deus. E essa resposta de Jó em cima do questionamento de Deus foi justamente a causa da sua vitória. Porque se Jó tivesse se endurecido contra o Senhor, com certeza ele teria perdido esta batalha. Porque a própria Bíblia diz: quem se endureceu contra Deus e teve paz? Jó, meus irmãos, tomou a atitude correta quando, diante do Criador, diante dos questionamentos daquele que tudo pode, ele abaixou a cabeça, ele se humilhou e ele entendeu que todas aquelas, abre aspas, aparentes razões que ele tinha caíram por terra diante da santidade e da justiça desse Deus Todo-Poderoso. E por conta disso, Jó foi restaurado à sua condição anterior e, conforme eu mencionei, financeiramente falando, recebendo restituição em dobro de tudo aquilo que ele tinha perdido durante aquela disputa espiritual. Durante toda a provação, ele se manteve íntegro e não lhe foi atribuída impiedade alguma. Pelo contrário, o Senhor o restaurou de forma grandiosa. Conforme vemos nas Escrituras, meus irmãos, Jó é um exemplo de persistência, mesmo diante de enormes dificuldades. Leiamos o que diz Tiago, capítulo 5, versículo 11, na Nova Versão Transformadora. Consideramos felizes aqueles que permanecem fiéis ou permanecem firmes em meio à aflição. Vocês ouviram falar de Jó, um homem de muita perseverança. Sabem como, no final, o Senhor foi bondoso com ele, pois o Senhor é cheio de compaixão e de misericórdia. Vejam então, meus irmãos, que no texto bíblico Tiago está dizendo: felizes são aqueles que permanecem fiéis em meio à aflição. E Jó foi um exemplo clássico a esse respeito. Mesmo diante de uma grande perseguição, grande pressão psicológica, grande aflição e dor, Jó permaneceu firme diante do Senhor. E ele é exemplo para cada um de nós. Louvado seja o nome do Senhor. Já como ponto central nós temos: Deus restaura o ser humano por causa de seu amor e misericórdia. Chegamos então, meus irmãos, ao tópico 1, a humilhação de Jó. Subtópico 1, o Jó humilhado. Os capítulos 38, 39 e 40 demonstram como Deus expôs a Jó sua onipotência na criação e sapiência em preservá-la. Ele mostrou que o patriarca era incapaz de
Não apenas compreender a dinâmica da criação, mas, sobretudo, fazer algo parecido com ela. Como nós vimos, meus irmãos, na lição de número 12, Deus apresenta a Jó um vislumbre, ou seja, uma pequena amostra do seu grande poder e da sua sabedoria. E com isso, Deus estava mostrando para Jó que havia uma diferença enorme entre a sabedoria humana e a sabedoria divina. E além dessa diferença, Deus quis mostrar para Jó, para o patriarca, a impotência da capacidade humana frente ao todo poder divino. Nosso Deus, meus irmãos, ele é todo poderoso, ele é onipotente, detém todo o poder. E nós, como seres humanos, somos seres limitados, seres, quando comparados a Deus, considerados insignificantes em força e em poder. Na realidade, Deus estava abrindo o entendimento de Jó para que ele compreendesse a condição humana. Condição essa que nos faz totalmente dependentes do Criador. Jó se convenceu de que seus próprios questionamentos eram injustos. Vejam, ele se conscientizou que estava cometendo uma injustiça contra Deus. Se ele não era capaz de fazer o que Deus fez, então com que direito criticava os caminhos divinos? Isso nos mostra, meus irmãos, que mesmo que não entendamos o que está acontecendo, o porquê das coisas acontecerem nas nossas vidas, nós não temos o direito de questionar a Deus. O Pai é soberano e sabe como conduzir todas as coisas. Vejamos o que o próprio Jó disse em Jó 42, versículo 3, na Almeida Revista e Corrigida. Quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. Aqui, meus irmãos, é Jó caindo na real, como diz alguém, se conscientizando de que toda aquela sua fala anterior, questionando ao Senhor, era uma fala sem sentido, é uma fala sem razão, porque ele desconhecia tudo aquilo que estava acontecendo. Se apenas uma das criaturas de Deus era capaz de impor terror em Jó, como se comportaria ele diante do Criador dessas criaturas? Os irmãos se lembram que estudamos na aula passada, né? O Behemoth e o Leviatã, duas criaturas de Deus que causavam terror em todos os seres humanos. Se os seres humanos não conseguem lidar com criaturas como essa, o que dizer de lidar com o próprio Criador delas? Daí, meus irmãos, nós vemos essa dimensão de Deus. Muitas vezes, humanamente falando, é-nos impossível nós mentalizarmos a dimensão desse Deus Todo-Poderoso. Mas quando nós comparamos as coisas que Deus criou, as criaturas que Deus formou nesta terra, nós vemos que Deus é muitíssimo maior do que qualquer mentalidade, do que qualquer mente humana pode pensar e pode imaginar. Deus, meus irmãos, é um Deus infinito. E é impossível nós, como seres humanos, entendermos a grandeza desse Deus Todo-Poderoso. Subtópico 2. Reverência e submissão. Diante da assombrosa visão da criação de Deus, Jó agora exclama: bem sei eu que tudo podes. Esse versículo demonstra sua atitude de reverência e submissão diante de Deus. Notem, meus irmãos, que Jó se encolheu diante do Criador, reconhecendo a sua insignificância diante da majestade de Deus. Inclusive, a princípio, ele até se recusou a continuar falando para Deus. Tamanho foi o impacto daquela revelação de Deus na vida do patriarca. Vejamos o que ele disse ali no seu livro, Jó capítulo 40, versículos 5 e 6, na Almeida Revista Corrigida. Eis que sou vil, Jó falando. Que te responderia eu? A minha mão ponho na minha boca. Uma vez tenho falado e não replicarei. Ou ainda 2 vezes, porém não prosseguirei. Jó, meus irmãos, foi impactado pela majestade de Deus e inicialmente disse até que não falaria nada. Ele percebe que tudo o que aconteceu em sua vida vinha de um desígnio divino e, portanto, era tolice discutir ou questionar com a sapiência divina. Quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia, como nós acabamos de ler agora há pouco. E um fato é, meus irmãos, que nós, a exemplo do que aconteceu com Jó,
Muitas vezes não entendemos o trabalhar de Deus e somos levados até a tentar discutir com Deus e reclamar e questionar a Deus. Mas o livro do profeta Isaías nos dá uma direção certeira a esse respeito. Leiamos o que está em Isaías, capítulo 55, versículos 8 e 9, na Almeida Revista e Corrigida. Porque meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Meus irmãos, existe um abismo, uma distância muito grande entre o que o humano pensa e o que Deus pensa. E nós aqui na nossa visão limitada, na nossa visão curta, de curto alcance, muitas vezes não conseguimos vislumbrar, compreender o trabalhar de Deus das nossas vidas. Mas conforme eu acabei de mencionar há pouco, a nós não convém questionar, a nós não convém murmurar ou reclamar. Se você e eu somos servos fiéis a Deus, nós temos que ter convicção de que Deus está cuidando de nós, Deus está cuidando de todas as coisas. E tudo aquilo todas as dificuldades que se apresentam diante de nós, como nós veremos mais para frente, tem um fim pedagógico, tem um fim de Deus nos ensinar alguma coisa. Então a nós como servos, cabe nós confiarmos no Senhor e continuarmos caminhando, continuarmos lutando, continuarmos fazendo a obra de Deus, porque Ele nos chamou para isso. Como Ele disse ali para Paulo, a minha graça te basta. Meus irmãos, se nós tivermos a graça do Senhor, nós conseguiremos passar e vencer todas as dificuldades, porque esta graça nos dá realmente condições de continuarmos, condições de resistirmos, porque a graça de Deus simboliza tão somente a presença de Deus nas nossas vidas. Glórias ao nome do Senhor. Ao repetir a censura que Deus lhe fizera anteriormente, no capítulo 38, Jó demonstra não ver mais injustiça alguma nas ações de Deus. Ele admite que agiu com presunção, pois desconhecia os sábios propósitos divinos. Essa censura mencionada é aquela pergunta de Deus, onde o Senhor diz: quem é este que escurece o conselho com palavras sem entendimento? Deus, meus irmãos, confrontou Jó face a face, dizendo que as palavras do patriarca eram equivocadas. E notem que o pai diz palavras sem conhecimento. Subtópico 3. Uma experiência viva com Deus. A postura de Jó diante de Deus muda drasticamente. Ele ainda continua a se dirigir a ele, mas não da mesma forma que fazia. Agora sua atitude é humilde, reflexo de uma experiência viva com Deus, conforme descrita nas seguintes palavras: com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Quando Deus se manifesta a um dos seus filhos, sempre produz um grande impacto. E no caso de Jó, meus irmãos, essa manifestação se deu de forma incrível, onde o Altíssimo se apresentou ao patriarca de uma forma maravilhosa, e as palavras de Deus foram ali e demoliram, destruíram toda a argumentação anterior de Jó. Notem, meus irmãos, que junto com essa revelação de Deus, Jó recebeu através das palavras de Deus iluminação no seu entendimento, e onde ele passou a entender claramente a grande diferença entre Criador e criatura. E este fato, meus irmãos, fez toda a diferença na vida do patriarca de Uz. Para Jó, Deus era conhecido apenas de ouvido, mas agora o patriarca viu o Criador. Essa experiência mudou-lhe a forma de ser. Segundo o teólogo Roy Zuck, Jó possuía um conhecimento de Deus apenas por tradição, de segunda ou terceira mão, mas agora ele o conhecia por meio de uma experiência pessoal. Conforme nós mencionamos em aulas anteriores, meus irmãos, Jó havia recebido o conhecimento de Deus através de seus pais. Como ainda não havia a revelação escrita, porque ainda a lei de Moisés não havia sido dada, a lei de Deus não havia sido dada a Moisés, então cabia aos pais a responsabilidade de falar aos seus filhos, de instruir os seus filhos a respeito de Deus. Mas depois dessa revelação direta de Deus a Jó, a vida do patriarca mudou completamente.
Não podemos nos contentar com o conhecimento teórico acerca de Deus, mas devemos experimentá-lo. Meus irmãos, experiências com Deus nos traz o fortalecimento da fé e mudança da nossa visão espiritual. Paulo foi transformado depois que o Senhor Jesus Cristo se apresentou a ele ali no caminho de Damasco. O impacto daquela experiência foi tão grande que o apóstolo dos gentios acabou jejuando 3 dias e 3 noites. Aquele encontro com o Senhor Jesus Cristo mudou a vida de Paulo para sempre. Quando temos experiências vivas com o Altíssimo, renunciamos aos nossos achismos, confessamos nossa miséria no pó e na cinza, rejeitamos o nosso orgulho e rebeldia. Deus é glorificado em todas as áreas da nossa vida. Aqui, meus irmãos, precisamos entender que, para nós pentecostais, essa questão de a experiência com Deus é nós vermos as promessas de Deus se cumprirem nas nossas vidas. Revelações, curas, provisões, milagres, são promessas que nós encontramos na Bíblia Sagrada, promessas disponíveis a todos aqueles que creem, obedecem e buscam essas coisas. O próprio Senhor Jesus Cristo deixou claro essa questão ali no Evangelho segundo São Marcos, capítulo 16, versículos 17 e 18. Vamos ler na Nova Versão Transformadora. Os seguintes sinais acompanharão aqueles que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes sem correr perigo. Se beberem algo venenoso, não lhes fará mal, e colocarão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Meus irmãos, vejam que aqui é promessa de Deus. Então, experiências de Deus significa que quando nós recebemos o cumprimento dessas promessas nas nossas vidas, nós não podemos esperar a experiência de Deus como coisas inventadas, não. Todas as promessas que estão na Bíblia são para aqueles que crerem. E essas experiências com Deus, nós temos que buscar principalmente no cumprimento destas promessas. Por exemplo, Deus nos orienta através da Bíblia Sagrada a buscá-lo, porque quem o busca, o encontra. E esse encontro com Deus pode se dar, irmãos, de forma maravilhosa, como aconteceu na vida de Jó. E tudo isso também, como eu já disse, é cumprimento da promessa. Deus disse: buscar-me-eis e me acharei quando me buscares como? De todo o vosso coração. Promessa bíblica. Então, meus irmãos, que nós evitemos esses novos modismos dos neopentecostais em ficar buscando experiências extra-bíblicas. Não vamos buscar aquilo que está prometido na Bíblia Sagrada. Que Deus responde a oração, que Deus está esperando para ter comunhão conosco, que Deus cura a enfermidade, que Deus abre porta de emprego, que Deus batiza com o Espírito Santo. Meus irmãos, todas essas promessas estão disponíveis para aqueles que creem, obedecem e buscam ao Senhor. Louvado seja o Senhor para sempre. Chegamos agora ao tópico 2, a intercessão de Jó. Vimos então no tópico 1 a humilhação, Jó se humilhou diante do Senhor. E o segundo passo foi o quê? A intercessão de Jó pelos seus amigos. Subtópico 1, a ira de Deus. Após ter se dirigido a Jó, o Senhor volta-se para Elifaz o temanita. A minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não dissestes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Estas palavras dizem muito sobre o conteúdo teológico do livro de Jó. Demonstram que as exposições feitas pelos seus amigos não eram todas verdadeiras, pois partiam de premissas, de princípios falsos. Eles não apenas acusaram o patriarca, mas associaram o seu sofrimento a algum pecado cometido por ele. Percebam então, meus irmãos, que um conhecimento limitado a respeito de Deus pode fazer com que nós cometamos pecados contra este mesmo Deus. E foi isso que aconteceu com aqueles amigos de Jó. À primeira vista, parecia que os amigos de Jó estavam se colocando na posição de defensores de Deus, mas em seus discursos, eles consideravam apenas uma parte dos atributos de Deus. Por exemplo, eles defendiam a transcendência de Deus, aquele conceito de que Deus é maior, muito maior e mais abrangente do que o homem. Só que deixavam de lado a questão da imanência de Deus, ou seja, Deus é muito grande sim, mas é um Deus que participa da vida das suas criaturas. O discurso dos amigos de Jó era um discurso
limitado na questão teológica, porque só considerava uma parte dos atributos de Deus, desprezando a outra. E outro ponto a ser mencionado, meus irmãos, é que eles estavam tentando limitar a ação de Deus baseada numa simples regra de ação e reação. Lembram da teologia da retribuição? Eles estavam tentando enclausurar o poder de Deus numa regra simples, que nem eles mesmos estavam entendendo. E isso se constituiu num grave pecado contra o Todo-Poderoso. Jó havia se humilhado, mas não do que lhe acusaram. Ele humilhou-se a respeito de suas falas precipitadas que revelaram orgulho e falta de bom senso. Em outras palavras, ele errou durante o seu sofrimento, mas não por conta de pecados cometidos antes do atual sofrimento. Conforme nós vimos, meus irmãos, em lições anteriores, Jó foi duramente acusado por seus amigos de que ele tinha um pecado oculto. E além disso, eles o acusavam de estar assumindo uma posição de arrogância diante deles e diante de Deus, porque Jó afirmava que estava limpo, que estava certo diante de Deus. Mas acontece que os seus amigos estavam errados. Jó realmente estava limpo diante de Deus. Mas conforme mencionamos há pouco, a pressão psicológica, o terrível sofrimento e aflições que Jó estava passando, acabou fazendo com que o patriarca se deixasse envolver pelo orgulho e também pela falta de bom senso, como nós vimos agora há pouco o comentarista mencionando. Isso, irmãos, essas atitudes sim de Jó se constituíram num erro diante do Senhor, mas não anteriormente. Anteriormente, Jó estava certo, estava limpo, estava correto diante do Deus Todo-Poderoso. Subtópico 2. O pecado dos amigos de Jó. Representados por Elifaz, o mais velho, o pecado dos amigos de Jó foi evidentemente exaltar a justiça de Deus, mas limitar seu poder soberano. Para eles, todo o sofrimento deveria ser uma consequência de um juízo divino como resposta a um pecado praticado. O que acabamos de mencionar há pouco, meus irmãos. Eles estavam usando de um conceito da justiça divina, só que estavam querendo enclausurar, fechar o poder de Deus, a atuação de Deus, baseadas numa simples regra da ação e reação. Você fez o bem, recebe o bem, fez o mal, recebe o mal. A chamada teologia da retribuição. O que nós sabemos hoje que é totalmente errado. Deus não se deixa limitar pelo conhecimento humano. Na realidade, meus irmãos, Deus é soberano e Ele age como quer, Ele faz o que Ele quer porque Ele é criador. Nós simplesmente somos criaturas. E aqueles 3 amigos de Jó tentaram, fechar, limitar, enclausurar o poder de Deus baseada numa regra simples que, como eu mencionei há pouco, nem eles mesmos entendiam direito. Como o livro de Jó demonstra, quando dentro dos propósitos de Deus, o sofrimento é uma manifestação de seu amor e graça e não uma forma de punição. Esta questão, meus irmãos, é até difícil de ser entendida por alguns. Mas o fato é que Deus muitas vezes usa o sofrimento para nos moldar e nos fazer entender a sua vontade. Devemos considerar o sofrimento como didático, como algo didático, ou seja, Deus está querendo nos ensinar algo através daquela situação. É verdade também que muitos sofrem, decorrentes da colheita daquilo que plantaram. Mas, conforme mencionamos há pouco, quando nos referimos aos sofrimentos permitidos por Deus na nossa vida, normalmente esses sofrimentos têm objetivos didáticos, pedagógicos, para nos ensinar alguma coisa. É importante nós afirmarmos, meus irmãos, que Deus não tem prazer em ver o nosso sofrimento, mas Ele usa muitas vezes essa situação para nos disciplinar, porque nós somos filhos. E como filhos, Deus precisa disciplinar a cada um de nós. O filho rebelde recebe um tipo de tratamento de Deus. O filho obediente recebe um outro tipo de tratamento de Deus. Porque Deus, baseado no seu amor, trata conosco de acordo com as respostas que nós damos a Ele. Se nós somos obedientes, se nós somos proativos em relação a entender a vontade de Deus, a buscar entender, a nos adequarmos àquilo que Deus quer, meus irmãos, com certeza o sofrimento sobre a nossa vida será menor. Porém, se somos filhos rebeldes, somos filhos questionadores,
Deus vai nos tratar de uma outra forma. Deus vai nos ensinar porque Ele nos ama, vai nos corrigir e vai nos disciplinar, usando muitas vezes para isso o sofrimento. O sofrimento, meus irmãos, o período de sofrimento é um período que nós precisamos parar e pensar, fazer uma reflexão sobre o que estamos fazendo com a nossa vida. Leiamos um texto de Hebreus no capítulo 12, versículos do 5 ao 7, na Nova Versão Internacional. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele dirige a vocês como a filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele que aceita como filho. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual filho que não é disciplinado pelo seu pai? Vejam, meus irmãos, esse texto da NVI ali de Hebreus 12 é um texto muito claro que nos ensina, nos mostra como que é o trabalhar de Deus na nossa disciplina. Que nós recebamos as dificuldades, como diz aqui, como sendo uma disciplina de Deus. Deus está querendo nos ensinar alguma coisa. E quanto antes nós aprendermos essa lição, quanto antes nós pararemos de sofrer. O filho obediente, meus irmãos, sofre menos. O filho de índole difícil, o filho rebelde, o filho que volta e meia está desobedecendo, este filho sofre mais, porque a disciplina de Deus tem que ser mais forte em cima dele. Mas se nós nos colocarmos em obediência, se nós nos colocarmos realmente na posição que Deus quer, os sofrimentos virão, com certeza, mas nós estaremos amparados pelo Espírito de Deus. Nós saberemos que aquele sofrimento não é para nos corrigir, mas são sofrimentos decorrentes do nosso dia a dia. E a graça de Deus nos acompanha com certeza nesses momentos. Paulo corrobora este princípio quando diz que nos foi concedida a graça de padecermos por Cristo e não apenas crermos nele. Esta graça, meus irmãos, de padecer por Cristo é a condição espiritual de suportar as afrontas que nós receberemos por sermos fiéis ao Evangelho do Senhor. Leamos o que está escrito em Atos, no capítulo 5, versículos 40 e 41, na Nova Almeida Atualizada. Então chamaram os apóstolos e os açoitaram, e ordenando-lhes que não falassem no nome de Jesus, os soltaram. Mas eles se retiraram do sinédrio muito alegres, outra versão diz se regozijando, por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por este nome, pelo nome do Senhor. Então vejam, meus irmãos, que no caso dos apóstolos, eles não estavam sofrendo como sendo uma correção. Eles estavam sofrendo em decorrência da missão que eles assumiram de realizar, que era proclamar o nome de Cristo. E eles receberam graça de tal forma que mesmo depois de terem sido açoitados, eles estavam alegres por terem sido dignos de padecerem pelo nome de Cristo Jesus. Isso não pode ser outra coisa, meus irmãos, do que a graça de Deus se manifestando na vida dos seus servos fiéis. Nisto, os amigos de Jó pecaram e por isso precisavam da intercessão do homem de Uz. Isso nos mostra, meus irmãos, que Deus não aceitaria a oração dos amigos de Jó. Eles afrontaram o Todo-Poderoso e apenas a oração do patriarca de Uz poderia aplacar a ira deste Deus maravilhoso. Isso nos mostra, meus irmãos, que naquele momento Jó foi completamente restaurado diante do Todo-Poderoso. Subtópico 3, a oração de Jó. Deus dirige-se aos amigos de Jó e aconselha-os a irem ao patriarca para que este interceda por ele, conforme nós vimos anteriormente. Este episódio mostra que uma teologia errada, evidentemente, conduz para uma crença igualmente equivocada. Os amigos de Jó defenderam Deus de forma enérgica e sincera, mas errada. Vejam, meus irmãos, que o Senhor Jesus Cristo nos diz que a ignorância, a falta de conhecimento em relação ao Senhor nos faz pecar. Leamos o que o Senhor disse aos saduceus ali no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 22, versículo 29, na Almeida Revista e Corrigida. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Vejam então o quanto é importante nós conhecermos as Escrituras.
Porque quanto mais nós conhecermos e praticarmos o que a Escritura nos diz e nos ensina, menos nós estaremos errando. O errar, meus irmãos, infelizmente é humano. O pecar, todos nós estamos sujeitos. Mas quanto mais nós nos aproximamos da palavra, mais nós recebemos graça para não errar, para não pecar diante do Senhor. Por isso que é importante nós enchermos o nosso coração com a palavra de Deus, lermos, meditarmos, vivermos esta palavra, porque isto fará toda a diferença nas nossas vidas. O sofrimento do patriarca não veio como uma punição, mas como provação. A fidelidade de Jó foi provada por Deus e ele foi aprovado pelo Criador, pois continuava íntegro e com seu caráter reto, conforme sua humilhação demonstrou. A falta de misericórdia, meus irmãos, levou os amigos de Jó a condená-lo. Apesar de todo o sofrimento e humilhação e pressão, Jó manteve a sua retidão e quando foi confrontado por Deus, Jó simplesmente se humilhou. E através dessa humilhação ele alcançou a misericórdia e a graça divina. Agora, este homem, outrora acusado de pecador pelos seus amigos, o socorrerá por meio da oração. Deus ouve a seus filhos. E a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Tiago, capítulo 5, versículo 16, na Almeida Revista e Corrigida. Chegamos agora, meus irmãos, ao tópico 3, a restauração de Jó. Subtópico 1, restauração moral e espiritual. A restauração de Jó acontece primeiramente nas dimensões moral e espiritual. Sobre a questão moral, meus irmãos, podemos observar que Deus repreendeu a Jó por conta das suas palavras, do seu orgulho e da sua falta de bom senso. Quando o patriarca reconheceu a sua incapacidade de entender o que estava acontecendo e se humilhou diante do Criador, ele foi restaurado. A humilhação de Jó possibilitou a sua restauração. Convém destacar que as bênçãos recebidas por ele podem ser vistas como uma restauração e não retribuição. Aqui é muito importante. As bênçãos que Jó recebeu foram simplesmente restauração e não retribuição. Não foi por merecimento, e sim foi algo que Deus permitiu que lhe fosse restituído em sua vida. É importante nós lembrarmos também que Jó havia perdido tudo o que tinha em função daquela disputa espiritual que estava ocorrendo entre o inimigo das nossas almas e o Deus Todo-Poderoso. E como Jó permaneceu na sua retidão, Deus fez com que tudo aquilo que ele havia perdido fosse restituído a ele, só que de forma duplicada. Jó então passou a ser 2 vezes mais rico do que aquela condição anterior à sua provação. Mas é importante nós lembrarmos e frisarmos isso, meus irmãos. É restituição e não retribuição. Ou seja, não foi porque Jó mereceu, e sim foi porque ele havia perdido e Deus estava restituindo. Não há uma teologia da retribuição no livro de Jó, onde o ímpio é sempre punido e o justo sempre recompensado. Essa teologia da retribuição, meus irmãos, foi justamente a causa da vinda da ira de Deus sobre os amigos de Jó, que, conforme mencionamos, tentaram limitar o poder de Deus, limitar o alcance do poder de Deus em cima de uma lei muito simples, a lei da retribuição. Fez o bem, recebe o bem, fez o mal, recebe o mal. Como eu disse, meus irmãos, Deus é soberano, Deus não se permite limitar, porque o nosso Deus é ilimitado. E essa questão da teologia da retribuição foi justamente a causa da ira de Deus sobre os amigos de Jó. A mensagem de Jó é diametralmente oposta a este princípio. O que é o diametralmente oposto? É você pegar um círculo, diametralmente oposta por exemplo, uma coisa está aqui e a outra coisa está aqui no círculo. Exatamente oposto, exatamente o contrário. Então isso significa o diametralmente oposto. A lição moral e espiritual do livro é que Deus abençoa os homens porque os ama e não porque estão envolvidos numa troca de favores em que prevalece uma barganha espiritual.
E aqui, meus irmãos, reside, mora um segredo que é muito difícil de ser explicado entre nós, seres humanos. Aparentemente, nos parece que Deus tem uma tratativa diferente entre pessoas, porque tem pessoas que prosperam grandemente financeiramente, tem outras pessoas que não prosperam grandemente. E isso muitas vezes causa um pouco de confusão na mente das pessoas, principalmente para aqueles que estão atrás de riquezas materiais. Meus irmãos, a nós não nos cabe nos comparar com ninguém. O nosso relacionamento com Deus é individual e nós não podemos nunca comparar a situação daquele que está próximo de nós com a nossa situação. Por quê? Porque o que vivemos é o nosso resultado é o resultado da nossa comunhão com o Senhor. Por que o outro prospera mais do que eu? Não importa, não me interessa. Desculpem a expressão forte, mas não nos interessa por que o outro prospera mais do que nós. Inclusive o Senhor Jesus Cristo falou alguma coisa nesse sentido para o próprio Pedro. Vejamos o que diz ali em João, no capítulo 20, João capítulo 21, versículos 21 e 22 na Nova Versão Transformadora. Pedro perguntou a Jesus: Senhor, e quanto a ele, se referindo a João? Respondeu Jesus: se eu quiser que ele permaneça vivo até eu voltar, o que te importa, o que lhe importa? Quanto a você, siga-me. Veja então o que o Senhor Jesus Cristo está dizendo para Pedro. Pedro questionou a respeito de João. O que vai ser da vida de João? O Senhor Jesus, é como se o Senhor Jesus Cristo estivesse falando para Pedro: Pedro, não te interessa. O que interessa é o seu relacionamento comigo. Vem, você, Pedro, vem e segue-me. Não se preocupe com a vida de João, não se preocupe em se medir, em se comparar com João. Meus irmãos, nós precisamos entender que cada um de nós tem um propósito diferente nesta vida e não podemos ficar nos comparando com ninguém. Até porque temos aquele conceito bíblico de que fazemos parte de um corpo. E num corpo temos diferentes membros, diferentes funções, diferentes atribuições. Então paremos de nos comparar uns com os outros. Que nós tenhamos a comunhão com o Senhor muito estreita, muito próxima, ali, muito profunda. Porque o Senhor manifestará através da nossa vida a sua glória, a sua graça e nos dirá certamente ou certeiramente o que devemos fazer na terra para Ele. E por isso não é bom que nós nos comparemos com ninguém, porque cada um recebeu um ministério único do Senhor. Cada um tem uma função única no corpo. E a nós cabe cumprir esta função com fidelidade. Uns, meus irmãos, como a própria Bíblia diz, aparecem muito, porque no corpo, por exemplo, o olho aparece muito, a boca aparece muito, mas os órgãos internos que estão escondidos dentro do corpo, ninguém consegue ver. E são igualmente importantes. Talvez você seja um membro que está escondido dentro do corpo. E por conta disso, muitas vezes você pode estar triste porque ninguém reconhece o teu trabalho. Meu irmão, não procure reconhecimento humano. Procure o reconhecimento e a felicidade daquele que te chamou. Se você e eu somos fiéis naquilo que somos chamados para fazer, o dono do corpo, o dono da obra, é ele quem ficará feliz. Que nós não andemos, meus irmãos, atrás de reconhecimento humano. Que nós não andemos atrás de tapinha nas costas. Que nós não andemos atrás de sermos elogiados no púlpito, mas que o Senhor que nos chamou, Ele sim precisa estar contente conosco, Ele sim precisa estar satisfeito com o nosso trabalho, porque é diante dEle que nós daremos conta. Então, meus irmãos, que nós paremos com esse negócio de ficar nos comparando com A ou com B. Ah, mas o fulano de tal é mais próspero do que eu. Meu irmão, cada um de nós tenhamos a nossa comunhão com o Senhor. Se o Senhor perceber que nós estamos preparados para recebermos prosperidade, o Senhor nos dará prosperidade. Mas se o Senhor perceber que nós não estamos preparados para ter abundância material, Ele nunca vai nos dar abundância, porque Ele é Pai, Ele nos ama. Ele não vai colocar nas nossas mãos algo pelo qual nós não estamos preparados para lidar. Se o dinheiro pode te fazer mal, você nunca terá dinheiro. Se ter abundância fará com que você saia do caminho do Senhor, o Senhor não te dará prosperidade financeira. Por quê? Porque Deus não quer te perder. Deus só vai abençoar grandemente alguém quando este alguém estiver preparado para receber esta bênção.
Deus não é louco, Deus não é irresponsável. Ele é Pai, Ele ama, Ele conhece e Deus, meus irmãos, faz tudo certinho. Se você está passando dificuldades financeiras, se nós estamos passando por problemas, muitas vezes nós temos que olhar para as nossas vidas para ver se esse problema não é decorrente das nossas próprias ações. Se esse problema não é decorrente de uma disciplina que Deus está permitindo que nós passemos, porque nós endurecemos o coração em algum quesito. Então vejam, meus irmãos, que o negócio é muito mais amplo do que nós podemos imaginar. Não nos comparemos, não fiquemos nos comparando com aquele que prega, com aquele que ensina, com aquele que canta, ou enfim. Não. Cada um de nós faça aquilo que o Senhor está mandando fazer e que para Deus é o suficiente. Glórias ao nome do Senhor. Subtópico 2, restauração social e material. A restauração de Jó também aconteceu nas dimensões social e material. As calamidades que sobrevieram sobre ele, especialmente suas feridas físicas e emocionais, o expulsaram do convívio social. Aqui, meus irmãos, é importante nós lembrarmos que quando Jó adoeceu e as feridas começaram a aparecer no seu corpo, ele precisou sair da sua casa e passou a morar naquele local imundo da cidade, repleto de cinzas, onde as pessoas queimavam as coisas ruins. E ele, por conta das feridas, foi realmente tirado do convívio social e foi morar naquele lugar imundo. Ele suportou sozinho o que pensavam ser um julgamento de Deus. Notem, meus irmãos, que Jó foi abandonado por todos, inclusive por sua esposa, e passou por duras provações em todos os sentidos possíveis e imagináveis. Mas agora todos veem a graça divina derramada de forma abundante sobre ele. Era, portanto, a hora de voltar ao convívio social e desfrutar de tudo que o Senhor lhe deu, pois o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. Meus irmãos, o texto bíblico nos dá a entender que a primeira restauração de Jó foi, como disse, nós lemos ali no subtópico 1, foi realmente moral e espiritual. Jó, quando orou pelos seus amigos, conforme nós vimos no subtópico 2, ali ele alcançou a restauração física. Ou seja, depois que ele intercedeu pelos seus amigos, Deus fez com que a cura física chegasse ao seu corpo, ou seja, aquelas feridas desapareceram, aquelas dores todas desapareceram como resultado da sua intercessão pelos seus amigos. Vejam então o poder que a intercessão tem na vida de um cristão. Aquilo que você pede pelos outros, muitas vezes Deus faz na sua vida como resposta à sua intercessão pela vida de alguém. Isso, meus irmãos, é graça abundante. E como consequência da sua cura física, Jó pôde voltar para casa e ali, a partir dali, meus irmãos, nós vimos então a sua restauração social. Os amigos do patriarca foram até a casa dele para se congratular e confraternizar com a vida ali do patriarca, que havia passado por momentos tão duros e difíceis em sua vida e agora estava restaurado fisicamente. Estava curado para a glória de Deus. E foi justamente nessas reuniões de confraternização que Deus começou a mudar a condição financeira do patriarca de Uz. A restauração que o Senhor Jesus faz na vida do ser humano leva em conta todas as dimensões da vida. Ele restaura a vida espiritual, moral, social, material, trazendo dignidade ao homem que teve, por meio da graça divina, a imagem de Deus restaurada. Meus irmãos, nosso Deus é um Deus de novos começos. Leiamos o que está ali em Isaías, no capítulo 1, versículos 16 ao 19, na Nova Versão Transformadora. Lavem-se e limpem-se. Removam seus pecados de minha vista e parem de fazer o mal. Aprendam a fazer o bem e busquem a justiça. Ajudem os oprimidos, defendam a causa dos órfãos, lutem pelos direitos das viúvas. Venham, vamos resolver sobre este assunto, diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam como escarlate, eu os tornarei branco como a neve. Embora sejam vermelhos como o carmesim, eu os tornarei branco como a lã. Se estiverem dispostos a me obedecer, terão comida com fartura. Meus irmãos, Deus é o mais interessado em restaurar. Assim como ele restaurou a vida de Jó,
motivado pelo estado de humilhação. Jó se humilhou diante do Senhor. E depois Deus falou com que os amigos de Jó fossem até ele, para que ele intercedesse por aqueles que o acusaram. E Jó, meus irmãos, na sua simplicidade, orou pelos seus amigos, intercedeu por eles. E essa intercessão trouxe cura física para Jó. E ali foi onde Deus começou a mudar todo o cativeiro financeiro do patriarca de Uz. Que isso, meus irmãos, nos traga lições profundas de que mesmo que nós precisemos, mesmo que os nossos inimigos nos façam mal, a nossa obrigação, na realidade, é orar e interceder por eles. O próprio Senhor Jesus Cristo nos ensina isso ali no Sermão do Monte. Se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se teu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, brasas de fogo lhe amontoará no seu seio e Deus lhe pagará, Deus lhe retribuirá. Meus irmãos, que nós possamos ser servos fiéis ao Senhor, que nós possamos realmente interceder por aqueles que nos acusam, que nós possamos nos humilhar debaixo da potente mão de Deus, que a seu tempo a exaltação diretamente das mãos do Senhor chegará sobre as nossas vidas. Vamos então agora para a conclusão. Chegamos ao final de mais um trimestre. Aprendemos que nem sempre os ímpios são punidos e nem sempre os justos são recompensados. Mas Deus julga os perversos e abençoa os justos, pois todos fazem parte de um universo governado por leis e princípios morais. Todavia, isso não é tudo. Deus é soberano e pode atuar fora das linhas que habitualmente acreditamos que Ele opere. Assim, podemos aprender que Deus não nos prova porque deseja nos punir, mas porque nos ama. Ele deseja demonstrar ao seu adversário, o diabo, que os homens podem servi-lo sinceramente, sem uma relação de troca. Jó provou que o diabo estava errado e que Deus esteve sempre certo. Glórias a Deus. Muito obrigado, meus irmãos, pela sua companhia durante mais um trimestre, mais 13 lições em que passamos juntos. Muito obrigado pela sua oração, pelo seu like, pelo seu dislike, por cada comentário que os irmãos têm deixado em cada um dos nossos vídeos. Apenas Deus pode recompensar a cada um de vocês por todo o apoio dado a este humilde trabalho. Se o Senhor permitir, estaremos juntos para o próximo domingo, para a primeira lição do primeiro trimestre de 2001, que nós possamos estar juntos para a glória de Deus. Que Deus continue abençoando a cada um de vocês. Graça e paz.